Olá pessoal, hoje damos continuidade à nossa conversa falando sobre o vazio, que é o centro a partir do qual emanam as três instâncias da personalidade que da última vez nós chamamos de ser, estar e ter. Ser, estar e ter são os três círculos ou três anéis concêntricos, tendo como eixo o vazio, que representam a nossa vivência no mundo. Ser é aquilo que é mais próximo da nossa essência, o estar é o intermediário e o ter, que é o mais externo, é também o mais material, o mais instável e mais independente da nossa vontade. Isso quer dizer que se alguém investe a sua energia vital muito no ter, corre o risco de encontrar alguns dissabores e alguns sofrimentos, justamente porque investiu em algo que ela não tem um domínio maior. Já se nós investimos um pouco mais nesse nível do ser, nós temos maior chance de encontrarmos a nossa realização pessoal e a nossa satisfação. Mas o que eu queria falar hoje exatamente é sobre o vazio central, que eu disse que é a partir dele que surgem os outros três centros. Quando eu citei isso, uma amiga nos falou que esse vazio central seria Deus. Isso vai em consonância com a doutrina cristã, quando a gente ouve dizer que vós sois deuses, ou que Deus está em nós. E também fala a favor daquilo que se chama de teologia apofática. O cardeal Joseph Ratzinger, atual Papa Bento XVI, no livro Introdução ao Cristianismo, afirma que Deus é tudo aquilo que está para além das nossas possibilidades do conhecimento sensível, do conhecimento tangível. Então, tudo aquilo que nós podemos perceber ainda não é Deus. Deus está para além de tudo aquilo que é razão e assim por diante. E que o único meio de alcançar esse aspecto transcendente de Deus é através da fé. Essa é uma possibilidade, então, de entendimento desse vazio. Outra possibilidade é a perspectiva da doutrina budista, que diz que tudo é mente. Então os budistas dizem que tudo aquilo que nós temos de percepção do mundo é, na verdade, uma criação da nossa mente. Por quê? Porque as coisas não existem por si próprias. Elas dependem de um sujeito que percebe, e esse sujeito que percebe as coisas é a própria mente. Entretanto, na nossa vida do dia a dia, aparentemente a gente tem coisas que são muito objetivas, muito tangíveis e que têm uma existência independente de nós. Por exemplo, a cadeira onde a gente se senta, ela parece ter uma vida independente da nossa. E outras pessoas conseguem perceber mais ou menos da mesma maneira que nós a percebemos, esse objeto físico. Mas o budismo está certo nesse ponto de vista. Por quê? Porque nós não temos nada que não seja a mente para comprovar a existência das coisas independente do nosso fenômeno mental. Vamos entender. Tudo aquilo que nós chamamos de universo, de coisas e mesmo de subjetividade depende da mente. Não existe nenhum sistema externo à mente que possa dar essa comprovação para a gente de que as coisas existem por si próprias. Então é possível realmente a gente dizer que a mente é criadora de todo o universo. E, saindo da doutrina budista Theravada, que é o budismo primitivo, que diz que tudo é mente, no budismo Mahayana se afirma que a mente é o vazio. Então, tudo é mente e a mente é o vazio. E aí nós encontramos a nossa relação com a doutrina budista. Mas existe ainda uma outra percepção que nós podemos ter, que é a percepção taoísta. Nós temos na nossa cultura ocidental um apreço muito importante sobre as coisas que são, as coisas que aparecem, que se manifestam. E o taoísmo, particularmente um sábio chamado Lao Tse, ou Lao Zi, ele dizia que as coisas são pelo que elas são no seu vazio. Então, por exemplo, um vaso, ele só é um vaso enquanto ele é vazio e tem a opção de servir como vaso, a possibilidade de servir como vaso. A roda, ela só serve como roda porque ela tem um vazio no centro
que permite que ela sirva como um círculo, é o eixo, onde o eixo pode entrar. Então, enquanto nós valorizamos aquilo que é manifesto, o taoísmo valoriza aquilo que é imanifesto e que dá o suporte para a manifestação de todas as coisas. É nesse aspecto que eu falava do vazio. Porque nós temos o ser, o estar e o ter como os três aspectos da nossa personalidade, e parece que eles existem por si só. E, no entanto, é esse vazio central, é esse vazio que permite com que nós, num momento sejamos uma coisa, no outro momento sejamos outra, é esse vazio que é a nossa essência real. É como um quarto cheio de móveis. Os móveis são os aspectos da nossa personalidade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Você não consegue mudar um quarto, mudar a decoração de um quarto, se você não tirar os móveis que estão dentro dele para colocar outros novos. E é o vazio que fica no quarto que dá a possibilidade dele estar sempre se renovando e ser sempre um reino de possibilidades. É assim que eu entendo a nossa essência, o nosso ser. Nós somos sempre esse vazio que pode a cada momento ser, estar ou ter e depois se renovar, se reconstituir, se reconfigurar. E quando nós entendemos que na nossa essência existe esse vazio, a gente diminui o nosso apego pelas coisas externas e a gente pode simplesmente ficar em paz consigo mesmo. Até a próxima.